E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa. Agora, estreando a abordagem das aplicações integrais com volumes, porém, para sólidos de revolução. A gente viu volumes até então com seções com cortes, né? Planos transversais a um determinado eixo e podemos obter esse cálculo, esse valor, esse número que indica o volume do sólido numa certa limitação. Agora vamos considerar sólidos obtidos mediante uma certa revolução. Revolução de quê? Em relação a quem? Olha só, dados um plano alfa, uma reta R desse plano, o plano alfa poderia ser, por exemplo, esse quadro, tá? Uma reta R contida nesse plano, por exemplo, uma reta Rzinha como essa. E uma região Rzão do plano alfa inteiramente contida num dos semiplanos de alfa determinado por R. Quando eu tenho um determinado plano, considero uma reta que é infinita, essa reta divide o plano em dois semiplanos. Então, suponhamos que eu tenho uma região R contida em um dos semiplanos, tá? Se eu considerar o sólido de revolução gerado pela rotação dessa região R em torno de Rzinho, ó, se eu girar, e aí eu vou tentar fazer o melhor possível aqui, eu faço um espelhamento que não está tão espelhado, mas enfim, e daqui um R', que é um espelhamento, é como se fosse um espelho, a reta R, e aí eu estou girando, tá? Eu estou girando a minha figura em relação a essa reta R. Estou falando, fazendo pontilhado, porque os giros, né, lá de cima, eu não vejo. Aqui eu já vejo, que é um giro final. Eu teria um sólido de revolução, bem mal feito, mas enfim. A ideia é que, ao girar, é o mesmo sólido, que ele está percorrendo aqui, tudo bem? Eu vou ter um sólido de revolução. Só esses giros me fazem desenhar essas voltas circulares, que são ideias de giros, ó. Claro, quando eu fizer isso, eu vou ter esse sólido, como é vazado, ele vai ter buracos aqui dentro, tá? E também tem um vazamento, tudo bem? Por exemplo, ao girar essa região R, aqui a região R, tá? Eu vou ter, vou pegar um azul, seções planas. Nesse caso aqui eu tenho seções planas com furo, porque a região R ela não está encostada, Rzão não está encostada na reta Rzinho, tá? Então eu vou ter um espaçamento entre a região R e Rzinho, de tal maneira que quando girar no espelhamento também teria esse mesmo espaçamento, ou seja, eu tenho uma distância de um determinado raio, tá? Esses são sólidos de revolução. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um cone, perdão, eu tenho um triângulo retângulo. Giro esse triângulo retângulo em relação a um dos catetos, digamos esse cateto. Eu terei exatamente um cone circular reto. Tudo bem? Eu não vou ver mais isso, porque girou, tá dentro. Estou fazendo um giro. Beleza? É basicamente isso. Aí na hora que eu giro, eu vou ter o que? Eu posso considerar para calcular várias seções. Quais, Celso? Mas não acabou o assunto de seção? Não. Se eu pensar em sólidos de revolução, eu vou usar o mesmo raciocínio que eu tenho lá do que eu acabei de ver com sólidos de seções, porém as seções serão apenas o que? Círculos ou o que? Coroas circulares. Esses círculos com buracos, né? Dois círculos aqui
que dão a impressão de uma rosquinha, só que não é rosquinha porque não tem volume, são planos. Aqui são coroas circulares. É um raio maior do círculo e um raio menor do interno, do vazado. A gente vai trabalhar com isso bastante nas nossas aulas agora de sólidos de revolução. Ou eu posso trabalhar com círculos completos, né, fechados, pensar na seção toda fechada, sem buraco. Nesse caso, a revolução da região R, nesse caso a região R era o triângulo, ela ocorre quando a região está grudada no eixo. Então aí eu não vou ter nenhum buraco. Nesse caso, quando ela não estava grudada, ela não está grudada, eu vou ter um buraco, né? Porque tem um distanciamento, ela está percorrendo aqui o espaço. A gente vai enxergar, inclusive, esse percorrer com a ajuda de GeoGebra em alguns exemplos que formos aplicar. Beleza? O cálculo aqui vai ser exatamente a integral de um determinado local A até um determinado local B, ponto na verdade, em relação a esse eixo. Suponhamos que essa reta R fosse o eixo X. Suponhamos. Eu devo ter uma área em X dx. É o mesmo processo que eu faço com as seções planas transversais. Tá? Porém, as minhas seções agora serão apenas circulares. Então, no momento que eu estiver calculando a área, sempre vai aparecer um querido π, porque ele está associado à área do círculo, πr ao quadrado. Tá? Claro que aqui eu teria uma área vazada, então seria a área da coroa é a área da maior tirando a área da menor, mas a gente vai, pensar sobre isso mais à frente, beleza? Nos exemplos vocês vão entender melhor, tá? Essa é a ideia de sólidos de revolução e de como vamos abordar o cálculo do seu volume. Eu vou fazer um exemplo para que a gente ilustre essa situação. Fique aí. Então, meu povo, aqui um exemplo para ilustrar a ideia de sólido de revolução. Bem simples. Depois a gente vai ver algo mais avançado nas próximas aulas. Seja o triângulo R abaixo, esse que está desenhado aqui, calcular o volume do cone gerado, inclusive como já falamos, pela rotação de R em torno do eixo OY. Aqui é um triângulo retângulo que um dos catetos pertence, tá, ao eixo OY, está no eixo OY, então eu vou girar em relação ao próprio eixo. Quando eu fizer essa rotação, eu vou obter a seguinte figura. Vai parar aqui em -1, né? E eu vou ter essa situação. Eu vou ter o meu cone circular bonitinho, ok? E as seções que são geradas aqui ao percorrer essa região R em relação ao eixo Y, que esse eixo Y está fazendo jus àquela reta R, que é o eixo de rotação. Essas seções planas transversais aqui, elas são circunferências, claro. No caso dos sólidos de revolução, as seções planas sempre serão circunferências ou coroas circulares, como acabamos de falar. Tá? Nesse caso, são circunferências. E a minha preocupação é descobrir o raio dessa circunferência em função de quem? Em função de quem ela está se movimentando. Tá? Essas seções, o mesmo raciocínio que a gente tinha nos sólidos por seções transversais. Eu tenho que deixar aquela área em função do eixo que eu caminho com as seções. E esse eixo, no caso do sólido de revolução, será o eixo de rotação. Tá bom? Então, a área dessa seção será dada por πr ao quadrado e eu devo deixar esse r em função do y. Aqui é bem simples, a gente pode enxergar esse triângulo tal que essa base maior vale 1, essa altura maior vale 1. E aqui seria, a partir de um determinado corte qualquer de seção, essa base menor valendo R, e essa altura menor aqui valendo quanto? Olha só, daqui até aqui eu tenho uma distância Y, beleza? Então, daqui eu tenho a distância y. Como tudo vale 1, esse tamanho valerá 1 menos y.
simples. Logo, fazendo uma simples proporção, a altura do maior está para a altura do menor, a altura do maior está para a altura do menor, são dois triângulos retângulos, tá? São semelhantes. Assim como a base do maior está para a base do menor. E, portanto, R será igual a 1 menos Y. Tudo bem? Fazendo a proporção, enfim. Beleza. Portanto, a área em função de Y será π 1 menos Y ao quadrado. Pronto. Logo, como calcularei o volume? O volume será a integral do intervalo. As seções começam a partir da base e vão até o topo. A integral do 0 até 1 de quem? Da área em y dy. Ou seja, será a integral de 0 até 1 de π, que eu vou botar para fora da integral, que é uma constante. Sempre vai aparecer esse π no caso dos sólidos de revolução. 1 menos y ao quadrado dy. Ou seja, π integral de 0 a 1 de 1 menos 2y mais y ao quadrado dy, que vai gerar π integral de y, integral de 1 é y, integral de 2y é menos y ao quadrado, integral de y ao quadrado mais y ao cubo sobre 3, no intervalo de 0 a 1. Jogando vai dar π vezes 1 menos 1 mais 1/3. Ou seja, π sobre 3 unidades de volume. Pronto. O volume desse cone é exatamente π sobre 3 unidades de volume. Se a gente quiser comprovar pela fórmula do ensino básico, que é 1/3 da área da base vezes a altura, vai dar isso daí mesmo, tá? Só que eu estou fazendo o volume desse cone por integração, até para ilustrar a ideia de sólido de revolução, que é bem tranquila. É algo que você já conhece e agora está só estabelecendo que os formatos são criados a partir de giros percorridos em relação à reta. Basicamente é isso. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. Até a próxima aula, quando veremos mais exemplos para esse tipo de aplicação. Valeu!